Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então essa aula do módulo 1 ainda sobre fundamentos de análise SWOT, mas que eu considero que é a aula mais importante, que é a aula que trata do processo, né? Passo a passo, ponta a ponta, de início ao fim, apesar de ser de uma forma mais geral, e a gente vai tratar cada passo de uma forma específica nas aulas seguintes, é importante que a gente entenda como se dá esse processo do início ao fim, antes de falar especificamente sobre cada um dos processos, dos passos, tá bom? Então vamos lá. A análise SWOT, o processo de análise SWOT, ele trata de 8 passos específicos. E esses passos precisam necessariamente ter uma sequência, eles seguem uma sequência lógica. Então é importante que a gente não pule nenhum dos passos e não antecipe nenhum passo antes da conclusão de cada um deles, né, sucessivamente. Então são 8 passos que são bastante importantes, é bastante importante que eles sejam seguidos, passo a passo, do primeiro até o oitavo, sem pular nenhum, para que a gente consiga fazer uma boa análise SWOT, tá bom? Então vamos começar a falar de todos esses passos primeiro? Então, finalmente, esses são os 8 passos de uma boa análise SWOT. O primeiro passo é definir o objetivo da análise SWOT. Sem você saber qual é o objetivo dessa análise, você não vai conseguir fazer uma análise adequada, tá? Então, pode ser, definindo o objetivo, pode ser qualquer um, por exemplo, qualquer um daqueles 5 campos de atuação, né? Eu quero fazer uma análise SWOT para efeitos, para dar apoio ao meu planejamento estratégico. Eu quero fazer uma análise SWOT para desenvolver a minha equipe. Eu quero fazer uma análise SWOT para desenvolver um produto ou para melhorar um processo de negócio, enfim. Definir esse objetivo é o primeiro grande passo para se fazer uma análise SWOT, porque aí você vai saber exatamente o porquê que você está fazendo essa análise. Parece básico, parece simples, parece óbvio, mas é muito importante que esse passo seja seguido e seja registrado, para que não se perca, né, o foco da análise. O segundo passo é colete informações. Ou seja, se você vai fazer uma análise SWOT para efeito de melhoria de um processo, é muito importante que você tenha, por exemplo, os indicadores desse processo, que você tenha o fluxo, o modelo desse processo, como ele é executado naquele momento. É importante que você saiba quais são os recursos que estão envolvidos, né? Quem são as pessoas que executam o processo. Então, essas informações são muito importantes. E, normalmente, essas informações, elas se dão de uma forma falando de uma forma mais ampla, sobre a melhoria de processos, você coleta essas informações de um modelo chamado diagrama de escopo. Então, essa é a fase em que se preenche um diagrama de escopo dentro de um processo, um projeto de melhoria de um processo, tá bom? O terceiro passo é identificar as forças. O quarto passo, identificar as fraquezas. Quinto passo, identificar as oportunidades. E sexto passo, identificar as ameaças, né, desse processo. Estou considerando que a gente está fazendo aqui análise de melhoria de um processo de negócio. Então, passo 3, passo 4, passo 5 e passo 6 é identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças desse processo de negócio. Na sequência, nós vamos para o passo 7, que é a elaboração de um plano, né, de melhoria desse processo. E no passo 8, a gente vai fazer a monitoração e, quando for o caso, a revisão desse plano até que ele seja concluído. Tá joia, pessoal? Então, esses são os 8 passos que envolvem uma análise SWOT. No entanto, é importantíssimo destacar que na condução de uma análise SWOT, a gente só considera esses 5 passos, perdão. O passo 2, o passo 3, passo 4, passo 5 e passo 6. Ou seja, no caso específico de se fazer uma melhoria de um processo de negócio, né, uma análise de um processo, uma modelagem de um processo de negócio, independente de qual seja o seu objetivo, é importante que você faça a coleta de informação, identifica força, fraqueza, oportunidade e ameaça, tá? Então, esses 5 passos aqui são o core business da análise SWOT.
Elaborar um plano, monitorar e revisar esse plano de ação, ele é uma consequência, né? E definir o objetivo é o passo inicial. Sem ele, você não inicia a sua análise SWOT. Então, de fato, assim, dentro desses 8 passos, os passos mais importantes e mais relevantes e que têm uma relação direta com a análise SWOT são os passos 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Não obstante todos eles serem necessários, do passo 1 ao 8. Quando a gente fala especificamente de análise SWOT, a gente está falando dos passos 2 ao passo 6, tá joia? E o que trata especificamente do passo 1? Defina o objetivo da sua análise antes de começar a sua análise. Então, é essencial definir o objetivo da sua análise, para você saber o porquê que você está fazendo aquilo, para você ter o foco específico de que informações você precisa coletar, né? A gente está falando já do passo 2, mas não perder o foco da sua análise SWOT. E o que você deseja alcançar, né, ao conduzir, ao iniciar a condução da sua análise SWOT? Então, poderia ser identificar novas oportunidades de negócio para desenvolver uma nova estratégia de marketing, pode ser avaliar o desempenho atual, né, da sua organização, pode ser a melhoria de um processo, pode ser apoio na elaboração de um planejamento estratégico. Então, definir o objetivo da sua análise SWOT vai te ajudar a manter o foco e a coletar informações relevantes para a sua análise. Então, concluído o passo 1, pessoal, passamos agora para o passo 2, que é coletar ou reunir informações. Então, depois de identificar o seu objetivo, o objetivo da sua análise SWOT, a gente passa para a fase de coletar informações. Isso inclui informações internas e externas sobre a sua organização ou sobre o seu processo de negócio, né, quando você está tratando da melhoria de um processo. Então, as informações internas incluem dados sobre seus produtos, sobre seus serviços, finanças, recursos. E aí, no caso de um processo específico, né, um processo de negócio específico, a gente fala lá do nosso diagrama de escopo. Então, qual o objetivo, quem são os principais clientes do seu processo de negócio, quais são as normas, regras, portarias, manuais que regem esse processo de negócio, quais são os gatilhos de início, quando um processo termina, quais são as principais fases desse processo de negócio, se tem indicador, se não tem, quem são os recursos envolvidos na execução desse processo. Então, quanto mais informações a gente conseguir coletar, mais precisa vai ser a nossa análise SWOT, né? Então, de novo, nesse caso, quando a gente está tratando de processo de negócio, a gente faz o preenchimento aqui nesse passo 2 do nosso diagrama de escopo. E aí, pessoal, concluído o passo 2, iniciamos o passo 3, né? Identifique forças. Então, nessa etapa, a gente vai identificar os pontos fortes da nossa organização, ou do nosso projeto, ou do nosso processo de negócio. Então, esses são os fatores internos e positivos que dão à nossa organização, ou ao nosso processo de negócio, ou ao nosso plano estratégico, uma vantagem sobre a concorrência. Então, quando a gente está falando de ponto forte, a gente pode estar falando da qualidade do corpo técnico, de recursos especiais que estejam à disposição, né, da execução do nosso processo de negócio, por exemplo, quais são os diferenciais da equipe, quais são os produtos de destaque da unidade, ou do processo, ou da organização. Então, pessoal, é nesse sentido que a gente faz a identificação das forças aqui na nossa análise SWOT. Na sequência, a gente entra no passo 4, que trata da identificação de fraquezas. Então, as fraquezas são características internas também da organização, ou da unidade de negócio, ou de um processo de negócio. E é o ponto onde se observa oportunidades de melhoria, ou seja, somos fracos nesse ponto, precisamos melhorar. Ou são pontos que afetam ou podem afetar de modo negativo a execução de um projeto ou de um processo de negócio ou a organização como um todo.
Então, como exemplo de fraqueza, a gente pode identificar, por exemplo, e registrar de que maneira se pode melhorar um processo de negócio, né? O processo está muito lento, o processo, em alguns pontos dele, existe uma demora muito grande, e aí essas questões vão sendo registradas. A qualificação do corpo técnico, então, eventualmente, você pode ter uma equipe que não tem o treinamento adequado para executar um processo específico. Então, a gente tem ali uma oportunidade, apesar de ser uma fraqueza, uma oportunidade de melhoria, né, da capacitação da equipe. Dificuldades mais recorrentes, né, ou motivos que contribuem para baixa qualidade ou perda de prazo, por exemplo, né, não ter um corpo técnico, né, não ter o corpo técnico em número suficiente para executar o processo. Isso é uma fraqueza que precisa eventualmente ser também identificada e registrada na nossa análise SWOT. O quinto passo trata da identificação de oportunidades, que são fatores externos e que poderiam potencialmente beneficiar a organização, possuindo o potencial de agregar melhorias a um projeto, a um processo de negócio ou à organização como um todo. Então, podem ser oportunidades, saber quais são as tendências do setor, alguma mudança tecnológica, alguma regulação favorável ao processo de negócio, enfim. E aí essas oportunidades vão sendo também registradas dentro da nossa análise SWOT. O passo seguinte é o passo 6, que trata de identificar ameaças. Então, as ameaças são fatores externos que podem potencialmente prejudicar a organização ou o desempenho de um processo de negócio, enfim. E como exemplo, nós podemos considerar um concorrente novo entrando no mercado, um desastre natural, a alteração de uma lei, por exemplo, que poderia interromper, né, ou até extinguir um órgão, uma organização, enfim. Então, à medida em que essas ameaças vão sendo identificadas, elas vão sendo registradas aí na nossa análise SWOT. E aí, finalmente, passamos para o passo 7, que talvez seja o passo mais importante aí de todo esse trabalho, né? Que não adianta nada a gente identificar todos esses fatores, todos esses itens e não tomar nenhuma providência, né? Então, uma vez identificados os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, o próximo passo é desenvolver um plano para tentar solucionar essas questões. Então, isso inclui a identificação de ações específicas que podem ser tomadas para abordar cada item da matriz SWOT. Por exemplo, se foi identificada uma fraqueza. Lembra daquele exemplo que a gente falou na aula anterior sobre a pizzaria? Então, é basicamente aquilo. Então, pode ser desenvolvido um plano para resolver essa fraqueza, como investir numa formação, numa capacitação, contratar novos servidores. Pode ser desenvolvido um plano para aproveitar oportunidades, né, como entrar num novo mercado ou lançar um novo produto, tal qual o exemplo que a gente deu na aula anterior. Então, o objetivo é criar um plano que aproveite efetivamente os pontos fortes da organização, ou potencialize, né, os pontos fortes da organização, que resolva ou atenue seus pontos fracos, que capitalize oportunidades e minimize o impacto das ameaças. Então, é importante a gente olhar para os 4 quadrantes ali da matriz SWOT e tentar, né, ou potencializar questões que já são, né, creditadas ali ou registradas como fortes, ou tentar atenuar, né, as fraquezas. Porque, via de regra, muitas vezes a gente se concentra muito em resolver fraquezas e esquece de potencializar forças e aproveitar oportunidades, né? Então, para isso, lá na frente, no módulo, na aula específica, a gente vai usar uma ferramenta muito bacana, que a gente chama de matriz Taos, para resolver esse tipo de plano, tá? Para a gente desenvolver esse tipo de plano, tá joia, pessoal? Então, vamos ir para o último passo. E aí entramos no 8º e último passo, que trata de monitorar e revisar o plano.
Essa é a etapa final, né, da nossa análise SWOT e inclui acompanhar o progresso e fazer os ajustes necessários, né, ou quando for necessário, no nosso plano. Então, é muito importante que seja feita uma revisão regular da análise SWOT para garantir que o plano ainda seja relevante e que a organização está no caminho certo, ou o projeto ou o processo estão no caminho certo para que os objetivos sejam atingidos. Então, essas são as 8 etapas da nossa análise SWOT, e nas próximas aulas a gente vai olhar cada uma dessas etapas de uma forma mais detalhada, né? Aprendendo a aplicá-las, né, da forma adequada na nossa análise. E aí vale lembrar que a análise SWOT é uma ferramenta muitíssimo poderosa, mas ela só é eficaz quando ela é utilizada corretamente. Então, seguindo todas essas etapas, todos esses 8 passos, a gente vai ser capaz de, né, conduzir a melhores decisões, a melhores resultados, melhorando, né, o nosso desempenho, o desempenho do nosso processo, da nossa organização, do nosso projeto, de forma a melhorar também o nosso negócio. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima aula.